Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenarte. O filme da vez é A Sala de Fermat, lançado em 2007. Então já vai deixando seu like, inscreva-se no canal e comente para ajudar no engajamento, beleza? Recado dado, vamos pro vídeo. A história começa mostrando um jovem matemático que está dando autógrafos para duas fãs. Afinal, quando você vê um matemático, a primeira coisa que pensa é em pedir um autógrafo. Ele afirmava que tinha provado a teoria da conjectura de Goldbach, algo que ninguém havia conseguido provar por 250 anos. Como resultado, ele se tornou famoso instantaneamente. Em 10 dias ele irá demonstrar essa teoria para mídia, jornais, revistas, etc. De repente seu amigo grita da janela informando que alguém invadiu sua casa e destruiu vários arquivos e seu laptop. Ele corre para casa, onde seu amigo pergunta o que ele vai fazer. O matemático garante que pode refazer o trabalho, mas levará alguns meses. Então a cena muda para um idoso professor que está jogando xadrez com um psiquiatra. O professor diz à pessoa que alguns dias atrás estava pensando em tirar a própria vida, mas então recebeu uma carta pelo correio que o fez desistir do plano. Essa carta foi enviada por um homem anônimo chamado Fermat. Na carta, Fermat propõe um quebra-cabeça numérico desafiador e menciona que se o professor conseguir resolvê-lo e enviá-lo de volta pelo correio, ele terá a oportunidade de participar de um encontro neste fim de semana, onde conhecerá outros gênios matemáticos e engenheiros. Acontece que ele já enviou o quebra-cabeça resolvido e agora está esperando para ver o que vai acontecer. Em seguida, conhecemos um engenheiro que também recebeu uma carta semelhante com um quebra-cabeça, mas para ele está sendo difícil resolver o enigma. Ele está em uma biblioteca trabalhando no problema e de repente a bibliotecária se aproxima e diz que se ele quiser pode ficar lá durante a noite, mas deve organizar os livros em ordem alfabética antes de sair. Ao ouvir isso, uma ideia surge em sua mente, e o homem organiza os números no quebra-cabeça em ordem alfabética, resolvendo-o com sucesso, para logo depois enviá-lo a Fermat. Depois disso, os personagens recebem outra carta de Fermat informando que apenas 4 pessoas conseguiram resolver o quebra-cabeça. Todos os participantes que resolveram o quebra-cabeça são convidados para um encontro, onde serão apresentados ao maior enigma de todos os tempos. No entanto, há algumas condições a seguir. Ninguém deve levar seus celulares para o encontro e ninguém deve revelar suas verdadeiras identidades. Assim sendo, todos recebem um apelido. O engenheiro é chamado de Pascal e é o primeiro a chegar no local mencionado por Fermat. Ao sair de seu carro, ele fica confuso, pois o local parece completamente deserto, não havendo prédios ou casas ao redor. Neste momento, outra participante, uma garota chamada Oliva, chega. Logo depois vemos o professor Hilbert, junto do jovem matemático, que ganha o nome de Galois, chegar ao local. Todos eles receberam o nome de grandes gênios da matemática e estão sem entender por que foram chamados naquele local, onde não há sinal do anfitrião Fermat. Hilbert, tendo participado de encontros assim antes, tranquiliza todos, dizendo que os gênios sempre fazem as coisas de maneira peculiar e alguém virá buscá-los em breve. Nesse momento, eles avistam um carro do outro lado do rio. Nas proximidades havia um barco com o nome de Pitágoras escrito nele. Os personagens decidem usar o barco para atravessar o rio e quando chegam à margem já está escuro. Eles verificam o carro, mas não encontram ninguém dentro. Descobrem um telefone conectado às luzes do carro, fazendo-as piscar automaticamente. O GPS do carro tem uma localização pré-definida e eles seguem para lá. Ao chegar, ficam chocados ao encontrar apenas uma fábrica abandonada. Ainda assim, os 4 entram na fábrica. À medida que avançam, eles vão parar nesta sala perfeitamente mobiliada, com luzes, comida, muitos livros e até um piano. No entanto, o anfitrião Fermat ainda está ausente. Eles esperam por um tempo e discutem quem poderia ser Fermat. Acontece que mesmo fazendo algumas pesquisas, nenhum deles conseguiu nenhuma resposta para esta pergunta. No meio disso, Fermat finalmente entra pela porta, pedindo desculpas por estar atrasado. Ele convida todos para a mesa de jantar e durante o jantar eles conversam sobre os top 10 melhores filmes de cobras gigantes que já foram lançados. Zoeira, eles falam sobre teorias da matemática e tals. Nisso vemos que Fermat, embora tivesse dito aos outros que não trouxessem telefones consigo, trouxe o dele para o local. Ele atende uma ligação e vemos Fermat visivelmente tenso. A filha dele estava em coma há algum tempo e a ligação era do hospital, assim sendo, ele vai ver o que tinha acontecido com ela. Antes de sair, Pascal percebe que Fermat esqueceu seu casaco e corre atrás dele para devolvê-lo, mas o homem já estava longe. De repente, uma carteira escorrega do casaco de Fermat e Pascal a verifica. Dentro ele encontra uma foto de uma jovem, deixando-o completamente perplexo. Ele retorna ao quarto em um estado de espanto. Os outros também verificam os documentos de Fermat e descobrem, através da identidade dele, que seu verdadeiro nome é Roman. Eles especulam que assim como Roman deu a eles nomes temporários,
ele pode ter se dado o nome de Fermat. De repente, o dispositivo que encontraram no carro toca e Oliva verifica. Um enigma parece ser resolvido dentro do prazo de 1 minuto. Eles inserem a resposta no telefone, que se revela correta. No entanto, é aí que Pascal diz que a sala está encolhendo e ele sentiu isso assim que o temporizador de 1 minuto do telefone terminou. Chocados, eles tentam abrir a porta, mas ela está trancada. E aí outro enigma aparece no dispositivo, contendo números binários. Galois diz que pode resolvê-lo e começa a mexer em quebra-cabeças de um jogo de blocos na sala. Nesse momento, Hilbert encontra um documento de fatura na sala, revelando que Roman comprou 4 prensas hidráulicas nos últimos 2 meses. Pascal, a esta altura, achava que aquilo não era um jogo. Ele explica que Roman instalou prensas hidráulicas em cada parede conectada ao dispositivo que estão em mãos, sendo que a cada enigma que aparece no aparelho há um tempo atribuído a ele. Se eles demorarem a dar a resposta, a sala começará a encolher. E vemos que, enquanto Galois está trabalhando no enigma, o cronômetro dispara e a sala de fato começa a encolher. Todos estão aterrorizados e Pascal calcula que cada prensa avança a uma velocidade de 10 centímetros por minuto, o que significa que em 1 hora a sala será do tamanho de um elevador e então os esmagará. Todos começam a colocar um piano e vários objetos contra as paredes, na tentativa de impedir isso. Pascal zomba deles, dizendo que uma prensa hidráulica pode transformar um carro em um cubo de sucata, de modo que não podem impedi-las colocando meros pesos contra as paredes. Galois volta a resolver o enigma. Hilbert sugere que, se resolverem cada enigma a tempo, as paredes não avançarão, mas Pascal argumenta que eles são humanos e não máquinas. Assim, depois de um tempo, ficarão tão cansados que as paredes os esmagarão de qualquer jeito. Oliva pergunta por que Roman iria querer matá-los. Pascal oferece uma explicação ao revelar um evento de seu passado. Ele diz que anos atrás estava indo para uma importante reunião de negócios quando atropelou acidentalmente uma garota que atravessava a rua. Ele chamou uma ambulância, mas deixou o local antes que ela chegasse porque estava atrasado. No dia seguinte, ele foi à delegacia se desculpar com a família da garota, mas a polícia não o deixou encontrá-los. Mais tarde descobriu que a garota tinha entrado em coma. Hoje, ao ver a foto na carteira de Roman, ele percebeu que se tratava da mesma moça que ele atropelou por acidente. Roman queria vingança por sua filha estar nessa condição. Nesse momento, Galois completa com sucesso o quebra-cabeça, que se parece com um rosto. Ele digita rosto no dispositivo, mas a resposta estava errada. Oliva olha para o quebra-cabeça e o corrige, dizendo que não é um rosto, mas um crânio. Galois digita esta resposta e ela se mostra correta, o que faz a sala parar de encolher. O jovem matemático se questiona por que Roman os aprisionou, já que sua única intenção era se vingar de Pascal. Pascal replica que talvez eles sejam apenas vítimas circunstanciais nesta sala, talvez usadas para encobrir a real motivação do assassino. Enquanto discutem, outro enigma aparece no dispositivo. Todos começam a pensar intensamente para resolver esse enigma, mas Pascal está distraído e começa a falar sobre outra coisa. Ele questiona por que Roman os enviou os enigmas na carta se a intenção era matá-los aqui. Se não conseguissem resolvê-lo, não teriam recebido um convite e estariam seguros em casa, e o plano de Roman teria falhado. Hilbert pergunta a Pascal se alguém o ajudou ou deu uma pista para resolver o puzzle. E aí ele se lembra de que a bibliotecária pediu para ele organizar os livros em ordem alfabética, o que lhe deu a ideia para resolver o enigma. Neste momento vemos uma cena da bibliotecária recebendo dinheiro de um homem, o que significa que alguém a enviou deliberadamente para fornecer a Pascal uma pista para resolver o quebra-cabeça. Enquanto isso, o cronômetro se esgota e a sala começa a encolher novamente. À medida que a sala encolhe, as luzes montadas nas paredes começam a quebrar. Todos correm para trazer as luzes restantes no centro da sala para evitar a escuridão total. No entanto, no processo, a mão de Hilbert é queimada por uma das luzes. Ao ver isso, a mente de Oliva surge com uma resposta. Oliva digita essa resposta no dispositivo e ela se revela correta. Pascal então encontra um livro na estante e pergunta a Oliva sua idade. Ela revela ter 26 anos. Pascal fala sobre Oliva Sabuco, uma filósofa médica que morreu aos 26 anos. Em seguida, Pascal pergunta a Galois sua idade e ele responde 20. Pascal verifica o livro e encontra a informação de que o matemático Évariste Galois morreu aos 20 anos. Em seguida, ele procura o nome do matemático que Fermat designou para ele. O engenheiro tem 39 anos e o matemático Blaise Pascal morreu com 39. Por fim, eles pesquisam sobre Pierre de Fermat, que morreu aos 57 anos. Acontece que a idade de
de Roman na identidade dele é 57. Ao ver isso, Galoy perde a cabeça, acreditando que Roman é um psicopata desequilibrado, e ele quebra o espelho na parede pensando que Roman pode estar os observando com uma câmera escondida atrás do espelho, mas não encontra nada lá. Nesse momento, mais um enigma surge e Oliva começa a resolvê-lo. Os homens começam a pensar em um plano de fuga da sala. Hilbert pergunta se algo pode parar uma prensa. Pascal diz que uma prensa hidráulica só pode ser parada por outra prensa. Assim, se conseguirem configurar as duas prensas uma contra a outra, as forças irão se neutralizar, fazendo com que as paredes parem de se mover. Segundo essa lógica, eles deitam as estantes de livros no chão e começam a preencher os vãos com livros e garrafas de álcool para criar pressão contra a parede. Assim que Oliva resolve o enigma da caixa de areia, simultaneamente surge mais um enigma no dispositivo. Oliva lê o enigma em voz alta e Galoy responde imediatamente como resolvê-lo. No entanto, ele instrui Oliva a não enviar a resposta ainda, pois a próxima pergunta aparecerá em seguida. Eles iam aproveitar que o temporizador para essa pergunta não tinha acabado para ganhar tempo. Assim sendo, Oliva digita a resposta no aparelho, mas o coloca na mesa sem enviar. Ela então começa a ajudar seus companheiros a preencher as lacunas na estante para resistir à pressão das prensas. No entanto, em meio ao caos, Oliva esquece de enviar a resposta, de modo que o tempo se esgota e a sala começa a encolher novamente, fazendo com que a estrutura improvisada seja destruída pelas prensas. Simultaneamente, o dispositivo se perde no caos e a sala continua a encolher. Esse aparelho não é bem um telefone, então não dá para fazer ligações, por isso eles não recorrem a isso. Eu falei telefone, mas é óbvio que o vilão não ia deixar um aparelho para eles ligarem para quem quiserem. Eles procuram pelo dispositivo e durante essa busca, Oliva encontra uma carta de convite semelhante àquela que receberam de Fermat. Na carta estava claro que Roman recebeu o nome de Fermat e foi convidado para este lugar, assim como todos eles. Ou seja, Roman não era o verdadeiro vilão. Alguém tinha convocado Roman com uma carta semelhante e lhe atribuído uma tarefa diferente, instruindo-o a trazer um celular consigo. Além disso, o fato de Pascal descobrir seu envolvimento no acidente da filha de Roman pode ser apenas uma coincidência, já que Pascal nunca havia conhecido os pais da garota antes de hoje. Hilbert encontra o dispositivo e envia a resposta, fazendo com que a pressão hidráulica pare. Agora eles ficam se perguntando quem está por trás de tudo isso, se não é Roman, e por que essa pessoa está fazendo isso. Enquanto isso, vemos Roman no hospital perguntando sobre sua filha. No entanto, as enfermeiras lhe dizem que não fizeram nenhuma ligação para ele e que a jovem ainda está em coma. Sem entender o que estava acontecendo, Roman deixa o hospital. Os quatro continuam se perguntando quem quer matá-los e por quê. Oliva pergunta a Galoy quem destruiu o quarto dele e a prova da conjectura de Golbat. Ele explica que foi um garoto invejoso qualquer do bairro, mas Oliva acha estranho que alguém estivesse disposto a destruir o trabalho do jovem matemático. Hilbert questiona Oliva sobre como ela sabe informações tão detalhadas sobre a casa de Galoy. Oliva, embora hesitante, revela algo curioso. Ela e Galoy tiveram uma relação por 2 anos, mas terminaram. Pascal não entende por que não mencionaram isso até o momento, afinal, se continuarem escondendo coisas um do outro, não encontrarão uma pista para sair da sala. Outro enigma aparece. Os quatro começam a pensar na solução recriando o cenário fornecido no enigma. Depois de um tempo, o Pascal descobre a resposta. Pascal digita essa resposta no aparelho e ela se revela correta. Pascal então pergunta a Oliva e Galoy por que eles terminaram. Oliva explica que quando estavam juntos ela era excepcionalmente habilidosa no xadrez e ninguém conseguia derrotá-la. Um dia ela começou a jogar xadrez pela internet e encontrou um oponente que sempre vencia ela, não importava o quanto Oliva se esforçasse. Eles começaram a jogar xadrez juntos todos os dias, e ela nunca venceu uma única vez, e isso a levou a desenvolver uma paixão por ele. Um dia, ele a convidou para jogar xadrez cara a cara em seu barco, que estava no meio do oceano. Lá aconteceriam coisas que seriam ilegais em vários países ou algo assim. Pelo menos é o que diz a Oliva. Ela se divertiu muito e começou a frequentar o lugar assiduamente. Por fim, fazendo tudo isso e não suportando olhar mais nos olhos do Galoy por vergonha, ela decidiu terminar com ele. Pascal sugere que talvez o cara do xadrez possa estar por trás de tudo isso, mas Oliva diz que ele não pode ser o culpado, pois ele também está ali. Tanto Pascal quanto Galoy ficam surpresos. Eles olham para Hilbert, que estava ocupado resolvendo o enigma. Ele era o cara do xadrez, se você ainda não pegou, tá? Galoy tira o dispositivo das mãos de Hilbert e eles começam a pensar que Galoy poderia ter planejado tudo isso como uma forma de se vingar da sua ex-namorada e do amante dela. Poderia ser isso, mas Pascal lembra que hoje, depois do jantar,
Roman recebeu uma ligação que o fez sair da reunião. Quem fez a ligação sabia que Roman havia chegado à sala e o chamou no momento certo. Eles percebem que quando Roman recebeu a ligação, Hilbert não estava na sala, ele havia saído. Nesse momento, Galoy exibe a bolsa de Hilbert com EC escrito. Pascal vasculha a bolsa do sujeito e encontra este telefone, e no histórico de chamadas havia uma ligação feita para Roman. No fim, Hilbert planejou tudo isso. Pascal liga para Roman, mas Hilbert calmamente diz a eles que Roman já deve ter morrido agora. O vilão revela que havia pulverizado o veneno sob o cinto de segurança no carro de Roman, e assim que Roman colocou o cinto, ele deve ter morrido imediatamente, sem deixar vestígios do seu assassinato. Só que diferente das expectativas dele, Roman ainda estava vivo e a caminho do lugar onde estão. Isso porque ele não colocou o cinto de segurança até agora. Só que no caminho ele é parado pela polícia por excesso de velocidade e os policiais o acompanham no carro até sua casa, pois Roman esqueceu a carteira lá. O policial no banco do carona pede que ele coloque o cinto de segurança e quando Roman faz isso, o veneno é liberado e o carro cai do penhasco, matando ambos. Enquanto isso, Hilbert revela que passou 35 anos de sua vida tentando provar a conjectura de Goldbach e estava prestes a apresentá-la ao mundo, faltando apenas verificar alguns detalhes finais. No entanto, naquele mesmo dia, uma notícia surgiu de que um jovem de 20 anos havia provado com sucesso a conjectura Goldbach, tornando assim todo o trabalho árduo de Hilbert inútil. Ele ficou completamente devastado e até contemplou tirar a própria vida. Antes de tomar uma medida tão drástica, ele sentiu uma forte curiosidade em encontrar Galoy. Só que no dia seguinte, outra notícia surgiu de que alguém havia destruído a demonstração de Galoy da conjectura de Goldbach. Ao saber disso, ele enviou um e-mail para Galoy buscando encontrá-lo, mas foi Oliva, a namorada de Galoy, quem respondeu, confirmando que a demonstração de Galoy havia sido destruída. Essa é a verdadeira maneira como ele conheceu Oliva. Esta revelação choca Galoy novamente, pois significa que toda a história que Oliva acabou de narrar sobre o xadrez e o iate era uma história inventada. Hilbert diz que mesmo que ele tivesse apresentado sua demonstração da conjectura Goldbach à mídia, aos olhos do mundo Galoy ainda seria a primeira pessoa a tê-la provado com sucesso. Em frustração, ele pergunta como, aos 20 anos, Galoy conseguiu realizar o que Hilbert levou 35 anos. O vilão revela que criou esta sala para testar a inteligência de Galoy. Pascal pergunta a Hilbert por que ele quer matar os outros também. Hilbert responde que após a morte de todos, quando a polícia investigar, concluirá que Roman matou Pascal como vingança por sua filha, e os outros que morreram aqui seriam considerados vítimas colaterais da fúria de Roman. Hilbert não se importa de morrer com eles, ele apenas deseja o crédito de ser a primeira pessoa a provar a conjectura de Goldbach, por isso ele também trouxe a prova da conjectura consigo. Se Galoy estiver morto, ninguém será capaz de conferir se o trabalho dele está certo, e Hilbert será acreditado como o primeiro a provar a conjectura de Goldbach, garantindo assim seu lugar na história. Galoy replica que ele nunca provou realmente a conjectura e que foi tudo uma mentira que ele inventou para chamar a atenção. À medida que a mentira se espalhava pelo mundo, a mídia começou a clamar por sua demonstração. Galoy estava perdido, sem saber o que fazer, então decidiu destruir a própria casa apenas para ganhar tempo. Isso faz com que Hilbert perceba que é o único no mundo que resolveu a conjectura Goldbach. No auge da raiva, Galoy soca Hilbert fazendo-o perder a consciência. Pascal repreende Galoy por sua ação, já que Hilbert era o único que poderia tê-los ajudado a sair desta sala. Neste ponto, a sala encolheu tanto que os ventiladores de teto agora estão raspando nas paredes. Pascal percebe que o matemático David Hilbert morreu aos 81 anos, e a idade atual de Hilbert é inferior a 81, o que significa que Hilbert tinha um plano para sair da sala e não morrer ali com eles. Ele menciona que Hilbert criou essa armadilha para testar a inteligência de Galoy, o que implica que deve haver alguma maneira de vencer o jogo. Eles notam a palavra liberdade escrita no quadro negro, que foi usada para explicar o enigma da Porta da Liberdade. Os três começam a quebrar o quadro negro e por trás dele encontram um elevador. Um por um eles começam a sair por ali. No entanto, Galoy leva a demonstração de Hilbert consigo antes de sair. Afinal, era um trabalho magnífico. Todos eles saem em segurança e olham para o lugar onde ficaram presos por horas à beira da morte. Em seguida, eles voltam de barco e Galoy fica confuso, pensando se deve ou não publicar a demonstração da conjectura de Goldbach em seu nome, o que seria antiético, considerando que Hilbert realmente a resolveu. No entanto, se ele a publicasse, poderia ganhar fama e reconhecimentos significativos. Pascal pega a demonstração e a joga no rio, dizendo confusão resolvida.
Galoy fica bravo, perguntando como ele poderia fazer isso quando a humanidade estava tentando resolver esse problema por 250 anos. Pascal simplesmente responde que o mundo continuará da mesma forma que é. Oliva sorri com isso e com essa cena o filme chega ao fim. Galera, um pequeno recado, inscrevam-se no canal O Espreitador do meu brother, O Espreitador. Se vocês gostam do tipo de vídeo que eu posto aqui, tenho certeza que vão curtir o canal dele também. Lá já há alguns vídeos e serão postados mais, tanto de como derrotar, vídeos de listas, final explicado, tudo com bastante qualidade e originalidade. Então inscrevam-se lá, deem essa força pro nosso brother, O Espreitador, porque de novo, eu tenho certeza que vocês vão curtir o conteúdo dele. O link para o canal vai estar na descrição, no primeiro comentário fixado, e eu vou deixar uma recomendação na tela final deste vídeo. Ah, vai lá e diz que veio pelo canal Leidos, isso vai ser bem maneiro, beleza? Cuidado com a matemática, galera, é muito perigoso. Bom, tchau!